Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido Bluecast, o seu podcast semanal para a gente conversar sobre empreendedorismo, marketing digital e tecnologia. Não sei se vocês se lembram, mas ano passado a gente lançou um tipo de episódio que era para a gente conversar com os nossos Blue Experts, ou seja, trazermos perfis de pessoas que trabalham conosco na Blue para a gente poder conhecê-los melhor. E esse é o caso de hoje. Estamos com uma pessoa muito fofinha e eu gostaria que ela se apresentasse, por gentileza. Com quem estou falando hoje? Oi, pessoal. Meu nome é Gabriela Muniz, eu tenho 32 anos e eu sou coordenadora de operações aqui na Blue. Excelente. Então, Gabriela Muniz, 32 anos, coordenadora de operações na Blue. Gabi, eu gosto de ir para um caminho para entender aonde você chegou. Então, agora sabemos, você chegou em coordenadora de operações na Blue. Mas entendemos que você não nasceu uma coordenadora de operações na sua vida. Então, aonde tudo começou? Vamos entender mais sobre o perfil da Gabi, se a gente voltar lá, na Gabi, naquela época de ensino médio. Ao olhar para você hoje e conviver com você, não vou dizer que você era uma pessoa espoleta. Mas, como é que era você no ensino médio? Ai, eu sempre fui mais nerdzinha, assim, na escola, né? Certo. Ainda tenho a cara, né? Não diria. Mas eu sempre gostei, e eu sempre gostei muito de ir pra escola. Minha mãe sempre fala que, tipo, eu era a criança, né? Que eu tenho um irmão. Meu irmão chorava que não queria ir pra escola. E eu era a criança que virava, dava tchau, virava sem dar beijo, sem dar nada. E sempre gostei muito de ir pra escola, sempre gostei muito de estudar. E eu sempre notei o esforço que meus pais fizeram pra dar educação pra mim e pro meu irmão. Tipo, isso foi uma base muito forte na minha infância. Então, a gente sempre veio de uma vida muito simples. Legal. Mas que, assim, a prioridade do meu pai sempre foi, tipo, pagar a escola, pagar estudo. Então, eu sempre dei muito valor nisso. E eu sempre, tipo, fiz tudo que você podia imaginar na escola. Então, fiz aula de inglês a mais, fiz aula de espanhol a mais. Eu vivia na escola bastante e eu estudava muito. Quando chegou na fase do ensino médio, eu estudei numa escola muito tradicional aqui de São Paulo. Então, desde o primeiro colegial, a gente ouvia o quê? Vestibular. Você tem que passar no vestibular, FUVEST. tem que passar FUVEST, onde que você vai estudar, que carreira você quer seguir. E lá era dividido, né, mais ou menos em exatas, humanas e biológicas. Então, você podia dar uma ênfase no que você gostava mais para estudar. Então, no segundo ano, eu fui para humanas. Porque eu sempre gostei muito de ler. Então, eu leio muito, gosto muito de literatura. Sempre li muito na adolescência, assim. E eu jurava que eu ia ser jornalista. Ok. Eu queria ganhar a vida escrevendo, assim. Em algum momento da minha vida, eu jurei que eu ia ganhar a vida escrevendo mesmo. E aí, eu queria fazer jornalismo. Mas aí foi bem naquela época em que começou aquela história de tipo, pra ser jornalista não precisa de diploma, talvez o diploma caia, então, tipo, o jornal vai morrer, tava tudo meio assim. E eu comecei a entrar numa área meio de incerteza, assim, do que eu queria fazer da minha vida. E aí eu falei, no terceiro ano, ali em Humanas, numa escola tradicional, todo mundo vai prestar direito. Eu prestei direito no meu primeiro vestibular. E assim, cheguei até a passar em algumas faculdades e tudo, mas eu decidi que eu não queria fazer. Eu falei, não quero fazer isso, não vou nem fazer meu pai começar a pagar uma faculdade, alguma coisa assim. Vou pro cursinho e no cursinho eu começo a pensar no que eu quero fazer mesmo. Dá ali um ano pra gente até amadurecer. Hoje eu vejo que foi bom até pra amadurecer as ideias. Porque a gente sai da escola muito, muito imaturo ainda, né? Eu acho que no Brasil a gente não tem essa preparação profissional, né? É uma coisa que, por exemplo, quando você olha para o ensino... Tudo bem que há nuances, mas quando você olha para o ensino como americano, por exemplo, não estou falando que é um modelo, que é melhor, nem nada disso, mas eles buscam ver aonde a pessoa tem mais aptidão, né? Então você é colocado desde trabalhos manuais até humanas, biológicas, exatas, para ver aonde você tem aptidão, para você seguir uma carreira nisso. É uma coisa que aqui a gente não tem. Não, você já tem que escolher o que você quer fazer, né? Então, é meio na sorte, assim, sabe? Então, tenho até amigas que fizeram direito e não gostam do direito hoje, sabe? Então... Exercem porque foi o que escolheram lá atrás. Exato. Aí, eu decidi que eu queria fazer publicidade e marketing ali durante o cursinho. Porque ainda estava ligado com a comunicação. Eu ainda ia poder escrever, né? Porque existe o cargo de redator de publicidade, coisas assim. Então, eu achei que eu ia mais pra esse caminho mesmo, sabe? Eu falei, é um mercado grande, então sempre morei aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é um mercado muito grande. Tava começando a época do digital, algumas coisas assim. Eu pesquisei muito sobre grade de aulas que ia ter na faculdade e tudo. Eu falei,
acho que eu vou gostar disso. E aí eu comecei a fazer publicidade e marketing. E eu fiz com ênfase em marketing mesmo. Certo. Tinha a opção de ir pro ramo da criação. Mas depois eu comecei a trabalhar mais com marketing e eu gostei muito. Eu entrei na faculdade, né? Eu fiz Mackenzie. E aí, no segundo ano, eu já queria começar a trabalhar e tudo mais. Aí eu entrei pra agência júnior do Mackenzie. Certo. Então, lá a gente fez revista, trabalhava muito com o pessoal de jornalismo. Então, a gente fez uma revista de circulação interna, trabalhava muito nos eventos internos do Mackenzie. Era muito legal. E aí, o meu primeiro trabalho foi numa agência mesmo. Então, eu trabalhei numa agência de digital no começo do digital. Então, assim, quando tava começando, as pessoas estavam descobrindo que sua empresa podia ter uma página no Facebook, sabe? Certo. Então, não tinha nada pago ainda. As pessoas estavam começando a falar de anúncio pago e tudo mais. E eu entrei e a gente fazia algumas partes de mídia mobile, que a gente vê hoje. Mas, assim, uma coisa muito besta, Gabs, era tipo bannerzinho da Samsung, banner em jogo, umas coisas assim, porque nem todo mundo tinha smartphone ainda, né? E posso fazer uma provocação? Velha, né? É uma provocação, na verdade, são perguntas que eu gostaria de explorar, porque se você entrou no momento que as empresas estavam indo para o digital, a gente, até hoje, na minha visão, tem um gap gigantesco quando você vê para a parte acadêmica, então que você aprende dentro da universidade, para a prática do que você tem realmente na vida. Então, assim, como que era isso na época que você ingressou no mercado de trabalho? Porque provavelmente a gente estava falando de você ver os 4 Ps na faculdade, que é uma coisa, assim, desde, sei lá, 1900 e bolinha, até você olhar agora para publicidade digital e que se você não tá no digital, praticamente você não é visto, você não é lembrado, você não está ganhando o que você pode ganhar. E você pegou justamente essa transição. Como é que foi isso pra você? De, tipo, tudo que você estava assimilando dentro da sua faculdade versus o que você passou a ver e até poder criar o conhecimento na prática mesmo. Não, é muito louco pensar nisso mesmo, porque eu lembro ali, nos primeiros dias de faculdade, eu tenho a clara lembrança do professor explicando como que era a estrutura de uma agência de publicidade. E que era o quê? O departamento de criação, o departamento de redação, o atendimento e a mídia, que só falava com revista, sabe? Então, você começou ali entrando e 4 anos depois, no meu último semestre, que era pra gente, teoricamente, estar focando só no TCC, a gente teve que correr a faculdade deu algumas matérias a mais, porque ele estava começando a colocar marketing digital na grade. Então, foi muito louco isso. E todo mundo... A maioria dos meus amigos também estava indo para essas áreas digitais, assim, da empresa. Então, você começa querendo entrar, tipo... eu quero trabalhar na Ogilvy, na Publicis, ganhar leão e não sei o quê. E aí, você acaba todo mundo trabalhando com performance, indo atrás disso, né? Então, é um gap que eu acho que ainda existe, assim... E eu acho que eu peguei bem essa viradinha mesmo, assim, do que estava acontecendo. E aí, olhando para essa fase, então, você estava meio que num começo de carreira, vamos colocar aí. Era da sua vontade trabalhar dentro de agência ou aconteceu? Eu falo isso porque é uma pergunta genuína. Porque muita gente que entra para fazer publicidade, propaganda, ou marketing digital, tem o grande sonho de trabalhar numa agência. Porque escuta sobre Ogilvy, sobre África, sobre grandes agências e coisas que elas fazem. Porque, são campanhas publicitárias muito legais, né? E aí ela tem o sonho de estar ali. Isso era um sonho para você e você falou, eu quero trabalhar numa agência, ou aconteceu e aí você foi aprendendo onde você estava? Eu tinha 2 opções ali, né? Tá. Eu queria ir pra agência também, até por causa disso que você falou. Tipo, a gente ouve o nome das agências. Ou eu queria ir pra uma empresa, tipo, multinacional, sabe? Tipo, uma Nestlé da vida, Johnson & Johnson, alguma coisa assim. Mas acabei passando nesse processo seletivo de agência. E foi muito legal, porque já era atendimento Latam. Então, eu olhava ali uns e-mailzinhos em espanhol, treinava um pouquinho do inglês. Era parte do grupo WPP, né? Então, tinha comunicados em inglês, você começava a fazer, mas eu fazia o básico ali mesmo, né? Então, o estagiário alimentava a planilha e mandava e-mail. Aí chegou o ano do TCC, e o meu TCC foi sobre aquela empresa de cookies, sabe? Mr. Tini Cookies. Sei. Que é uma franqueadora. E a gente fez sobre eles, e no final, eles chamaram, tipo, o meu grupo para participar de um processo seletivo da empresa mesmo, da própria empresa. E aí, já tava bem na época de... Tô acabando meu contrato do estágio, não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou ser efetivada. E eu acabei optando
passei no processo para ser assistente de marketing lá, e eu fui pra Mr. Tini, trabalhava na franqueadora mesmo. Então, saí da época de agência e comecei a ser cliente de lá, cliente, né, que eu falava com agências, no caso. E eu peguei um marketing bem diferente, porque aí você vai do marketing digital que eu tava fazendo pro marketing que é muito ponto de venda mesmo, Sim. né? Então, lidava com os franqueadores e eles perguntando, tipo, seguir o calendário sazonal. Então, tipo, a Páscoa, Natal, tudo que a gente precisa fazer. Então, era muito dinâmico, era muito trabalho. Uma equipe super reduzida. E você imagina que eu não tinha um chefe. Eu tinha, tipo, uns 40 chefes, porque eram todos os donos de franquia que eles cobravam da equipe de marketing. É uma empresa muito jovem ainda. A empresa tinha, sei lá, 5 anos quando eu cheguei. E tava nessa fase de expansão de franquias. Então, o pessoal... Tava todo mundo, assim, descobrindo o que fazer, né? Então, a empresa crescendo, mesmo com super potencial, né? O Oceano Azul ali, que não tinha nenhuma empresa fazendo cookies, que nem a Mr. Tini na época. E aí, eu fiquei lá 2 anos, trabalhei bastante. E aí, meio que chegou, tipo, eu entendi que eu estaria estagnada ali na minha função, sabe? Certo. Então, comecei a olhar mais pro mercado, comecei a querer voltar mais pro digital, porque eu sentia falta nisso. E eu sentia muita falta da empresa ter mais essa presença digital mesmo. Lá, por mais que eu entregasse projetos, entregasse ideias e tudo mais, eles ainda eram muito só no branding. Então, a agência era uma agência de branding e a agência mesmo não vendia o digital para eles, sabe? Então, é uma escolha, né? É o que a empresa quis seguir. Sabe o que é interessante? Desculpa te cortar. Imagina. É também uma mudança muito grande de padrão comportamental de franqueadoras. Porque talvez na época que você estivesse lá dentro... não olhassem para o digital como um gerador potencial de leads de franqueados possíveis. E hoje existe isso. Tem como você rodar campanhas específicas dentro das plataformas tradicionais para conseguir novos franqueados, né? Leads que vão comprar a sua franquia. Então, na época, talvez eles focassem somente no branding mais físico, porque basicamente é estar aonde possivelmente pode ter uma loja da Tini, né? Não, é exatamente isso. O pessoal de expansão, eles iam pra shopping, iam pra evento. E era um pessoal mais old school mesmo, assim, sabe? Então, meio que não acreditava tanto ainda. Mas é Facebook? Isso é meu filho que tem que posta foto, sabe? Tipo, não via todo esse potencial. E aí, como eu disse que eu estudei inglês e espanhol na escola, eu consegui um emprego trilingüe para trabalhar. Então, eu trabalhava numa empresa de tecnologia bem grande e a gente prestava suporte, trabalhava num projeto específico do Facebook e do Instagram. Então, a gente ficava alocada ali na sede deles, o que era muito legal, que deu toda uma outra experiência pro emprego. E a gente dava suporte pro Ads Manager, né, do Facebook, das principais contas de Latam. Então, México para baixo, tudo que era conta que precisava de ajuda, entrava em contato com a nossa equipe de suporte. Era só por e-mail, então a gente não tinha telefone, chat, essas coisas, porque era um serviço bem exclusivo, sabe? Bem pros top 10 clientes mesmo que eles tinham. Então, só agência e contas grandes. E ali eu acho que eu aprendi muito a resolver problemas, porque tudo que chegava pra gente, a gente não podia resolver, mas a gente tinha que passar para um time que resolvesse. Então, por exemplo... eu quero que o meu Instagram seja verificado. Eu acho que eu tenho esse pedido de verificação, acho que eu tenho uma página legal, porque eu sou um e-commerce, eu sou grande, e eu quero pedir esse selo de verificação. Aí, dependendo do tamanho da conta, caía lá pro meu time. A gente tinha que olhar, ok, é Instagram, então tem que abrir pra tal time. A gente era só o meio de campo ali. Não, é um problema, é um bug. Realmente, vamos ter que escalar pro suporte técnico. Ou não, isso é só você que tá clicando no botão errado. Olha, é isso que você tem que fazer. E então, a gente fazia todo esse atendimento em inglês e espanhol, né? E eu fiquei ali como analista mesmo por 1 ano. Depois eu fui promovida a qualidade. Então, analista de qualidade. Então, eu fazia pegava a amostra desses casos, fazia a monitoria mesmo de qualidade. Se a gente tava entregando um atendimento no nível que era esperado. Então, a gente conseguia fazer isso, comecei a fazer reports pro pessoal lá fora, né? Pros diretores lá fora do projeto e tudo mais. Comecei a participar mais dessas reuniões. E aí, em 2018, chegou a minha oportunidade. Chegou uma oportunidade para eu ser líder do meu primeiro projeto lá dentro. Que em 2018 a gente ia fazer exatamente a mesma coisa, mas ia ser um projeto só do Brasil, só que focado nas eleições. Então, eram as eleições presidenciais de 2018, que tava
o começo dessa grande polarização que a gente vê hoje, né? Então, a gente teve que estruturar, assim, em 3 meses um projeto, contratar 20 pessoas para atender e pensar em todos os processos que a gente precisaria fazer para atender. Porque imagina, a gente tinha que ter uma coisa muito padronizada. Você não pode falar uma frase para um partido e uma frase para outra. Tem que ser muito certinho, assim. A comunicação tem que ter muito certeira. Porque o risco é muito alto, né? Então, o risco de, sei lá, levar um processo, levar alguma coisa. O que eu sei é que é difícil você falar sobre política, campanhas políticas em plataformas como Meta ou qualquer outra por causa do conteúdo. Sim. E aí até pergunto, eu sei que hoje, por exemplo, você tá na Blue, a Blue roda display. Se um político eventual procura a gente para fazer branding ou performance, muitas das vezes eu tenho que negar porque as redes de inventário que eventualmente a gente vai rodar essa campanha podem não aprovar o conteúdo. E aí entra como pergunta para você. Como que era isso? Na verdade, era mais uma parte de filtragem, por exemplo. Assim como a empresa vai ter o perfil, o político pode ter o perfil e usar o perfil dele como palanque de campanha. O trabalho de vocês era fazer a filtragem, por exemplo, dos conteúdos que essas pessoas tinham? Ou o que era exatamente? Não, tinha uma outra equipe que fazia essa filtragem. Até foi nessa época que começou a fazer a validação de fake news, essas coisas assim. Não era o meu time. Eu ia chegar lá depois. A principal polêmica das eleições. Né? Exato, não era o meu time. O meu time dava esse suporte operacional mesmo, entendeu? Tipo, eu quero... Quero mudar o nome da minha página, porque antes eu tava só como, tipo, não sei, João Ferreira, mas agora eu quero ser candidato João Ferreira. Então, uma página grande tem que pedir essa autorização. Tem algumas coisas assim, você pode selecionar a sua categoria de página ali para uma política. Tinha que ter isso para você poder rodar o anúncio específico. Certo. E aí, a gente dava todo esse suporte operacional mesmo. E aí, era muita gente, né? Porque não eram só os cargos de presidência, né? Tem, acho que, vereador, senador, tudo isso. Desde o município até a presidência. Então, eram mídias oficiais de campanha mesmo. E eu lembro que, na época, eu não sei se ainda é assim, mas pela legislação eleitoral, você não pode rodar campanhas por cartão de crédito. Você tem que pagar por boleto. Ok. E assim, ou por boleto, ou por transferência, alguma coisa assim. Não sei porquê, mas na época era assim. Só que tudo que você roda no Facebook, geralmente é cartão de crédito, Sim, né? Você até cadastra. É mais fácil, recorrente. Aí teve assim, de tipo... Um dia pro outro, a gente entrar, falar com o financeiro lá de Austin, dos Estados Unidos, para falar, olha, preciso que você libere a opção de pagamento por boleto para 300 mil contas, sabe? Sim. Tipo, uma coisa assim, a gente já foi descobrindo o processo no meio do caminho. Literalmente, tentando trocar a roda com o carro andando, né? Mas foi muito bom, foi muito rico, assim, sabe? Tipo, foi pesado. Foram, assim, 3 meses que nossa equipe rodava de domingo a domingo pra dar esse suporte. Então, a gente tinha lá fazer escalas com todo mundo, trabalhar bastante. E aí, tem toda a questão, né? Acho que 24 horas, 48 horas, você tem que parar de rodar campanha. Então, tem que cair todos os anúncios, tem que ficar alguém sempre de olho ali. E foi insano, assim. Eu não lembro de cabeça quantos tickets a gente resolveu, mas a gente conseguiu dar vazão para todos eles, assim, com uma equipe de 20 pessoas trabalhando nisso, treinados, uma monitoria de qualidade rodando também isso, e tudo voltado para o Brasil mesmo, né? Então, legislação eleitoral brasileira, o atendimento brasileiro e tudo isso pra gente dar suporte para todo mundo. E você falando, por exemplo, em questão de operação, eu acho que agora você contando muito sobre a sua carreira, com certeza tem mais coisa para falar, mas dá para entender o caminho que você foi tomando em determinado ponto para a parte de operação. Então, desde o momento que você entra para fazer o suporte de conta, que é o fluxo de informação, já percebe-se a ascendência da operação começando a fazer parte da sua vida, porque o seu papel não era necessariamente resolver o problema, mas era direcionar para que o problema fosse resolvido. Então, Exato. minimamente, você teria que ter conhecimento sobre o problema, conhecimento da equipe que resolve o problema, para ser capaz de passar a informação correta para a equipe correta, porque você ainda devia a resposta para o cliente no fim do dia. Então, isso é muito o que é a parte de operação, criação de processo, eficiência de processo e por aí vai. Agora, sobre essa experiência de política.
falando sobre organização mesmo. O que vocês faziam, o que dá a entender, é como se vocês fossem uma agência do político, vamos colocar assim, né? O político tinha seu próprio gestor de tráfego e o gestor de tráfego dele conversava com vocês para resolver os problemas relacionados às campanhas. Os dois, Gabs. Porque você imagina que um cargo alto, tipo um governador e tudo mais, era uma agência que entrava em contato com a gente. Mas existia lá o candidato ao município de Piraporinha do Sul, sabe? Ele também podia entrar e ele também podia querer... eu quero um boleto de R$100 para rodar anúncio. Você pode. Então, tinha de tudo. Então, tinha gente muito experiente que praticamente vai sozinha, né? Quem tá de agência tem dúvidas muito específicas. Ou tinha gente que vinha pedir um suporte quase, realmente, Suba minha campanha, seja meu gestor de tráfego. Exato. E aí, a gente mandava material, mandava tudo. Na época, acho que eles fizeram muitos webinars por aí, porque eu lembro que o pessoal tava sempre viajando e tudo mais. Mas tinha de tudo, assim. Não tinha um filtro de se você tem... se você vai gastar 150 mil, você passa pra cá, ou se você vai gastar menos, você passa. Não, caía tudo na mesma equipe. E explorando mais ainda sobre essa oportunidade, o quão complexo foi, por exemplo, pra você? Porque ali você disse que já foi promovida a uma situação onde você coordenava a realidade que você tinha, e aí você passou por processo seletivo de contratar 20 pessoas para o projeto. Imagino que inicialmente você fez entrevistas e filtragens de perfis e etc. E posterior a isso, a criação dos próprios processos. E aí entra, depois da contextualização, minha principal pergunta. Como que é isso dentro de uma realidade de uma meta da vida? Nossa, é loucura. Assim, eu acho que eu já estava acostumada na correria, sabe? Porque eu sempre fui muito acostumada, desde a agência, né? A agência não tem muito processo, né, ali, mas... Por isso que eu fiz essa pergunta a bem agência não tem muito processo. Aí eu entrei numa empresa pequena que também não tinha muitos processos. E aí você chega, na meta, assim, que você precisa se organizar. Você precisa... eles são organizados, só que tudo muda muito rápido. Então, a gente tinha muitos treinamentos, muitas coisas assim. E as pessoas eram muito abertas a você chegar e falar com ela. Então, a gente tinha lá o Messenger, você podia mandar mensagem para qualquer pessoa lá dentro. Então, eu preciso pegar alguém do financeiro para tirar essa dúvida. Então, todo mundo tinha muito essa cultura de ajuda, porque todo mundo vivia nesse... Como eu posso dizer, nesse beta contínuo, assim, de eles tinham muito essa política de não tá nada pronto, tudo vai mudando. Então, eu tava muito acostumada com isso, a gente vai construir. Então, na minha cabeça, como eu tava ali há 2 anos e meio já, eu peguei eu falei, não, vai dar certo, sabe? A gente vai indo, vai construindo ao mesmo tempo que vai acontecendo. E eu tinha, apoio de vários líderes que também me ajudaram muito nisso, né? Eu não tava sozinha ali. Então, tinha uma gerência que era muito presente, então, que tava ali, que já tava me preparando desde quando eu era qualidade, já tava me preparando para um possível cargo de liderança. Então, ela já me demandava algumas coisas assim. Então, quando ela tirava férias, ela me passava as demandas dela e tudo mais. Então, foi um desenvolvimento que estava acontecendo. E não só dela, mas também da equipe toda que estava ali acima dela, né? Então, diretores e tudo mais, eles prestavam muita atenção no nosso projeto, porque ele era muito, muito valioso, assim. Então, acho que vem um pouco disso, realmente incorporei esse mindset de melhoria contínua. Legal. Então, todo mundo vinha muito com esse perfil de estar muito aberto a mudanças, de nada é escrito na pedra aqui. Hoje a gente pode estar fazendo esse processo, mas... sei lá, de repente, o time mudou, o escopo do time mudou, a gente vai ter que repensar. E, ao mesmo tempo, muito apoio dessas lideranças mais experientes, né? Porque eu tava no meu primeiro projeto de liderança. Então, acho que isso é muito importante também. E, curiosidade, a gente tá falando sobre uma organização muito grande. E aí, eu não sei se você já ouviu falar da analogia do transatlântico para uma empresa. Eu acho que sim. Que é o transatlântico e o jet ski, né? Então, o jet ski, você não abriga tantas pessoas, ou seja, você é enxuto, só que você vira muito rápido. O transatlântico, você é muito grande, você abriga muitas pessoas, você tem uma estrutura enorme. Pra virar, é difícil. Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Quando eu olho, por exemplo, pro Meta, eu imagino o Meta como sendo um transatlântico. E aí você fala que é uma empresa que vive um beta contínuo e que as coisas são capazes de mudar o tempo inteiro. Como que funciona a política de mudança quando você está numa estrutura que é um transatlântico, mas que, pelo que você está falando, vira com constância e de maneira rápida? Eles têm políticas internas ou talvez
burocracias flexibilizadas para que isso aconteça? Ai, uma coisa que eu me lembro agora que você falou, nunca parei pra pensar exatamente nisso, mas a gente tinha muito treinamento. Então, constantemente a gente tinha treinamento ou de atualização de processo ou de revisão de processo mesmo. Então, assim, não me lembro de ter passado mais do que 2, 3 semanas sem ter tido uma sessão de treinamento, sabe? Então, tinha treinadores específicos pra gente e treinadores das áreas. Então, era uma empresa que, naquela época, né, em 2018, já faz alguns anos, mas investia muito no treinamento. Perfeito. Então, é isso. E eu acho que vem, talvez, vou ser repetitiva, mas essa parte da cultura, sabe? De você... Era muito horizontalizado, assim, sabe? Certo. Então, você conseguia falar e você conseguia ver o seu impacto ali. Então, tipo, putz, alguém via, alguém já conseguia testar aquele processo, talvez numa escala menor. E já conseguia, tipo, tá, não, vamos mudar, vamos pedir aprovação, tá tudo certo, vamos ir. Então, tinha muito desse mindset em todo mundo mesmo. Mas, assim, era muito focado no treinamento mesmo, em sempre revisar se as pessoas estavam conseguindo aprender mesmo e seguir os processos. Isso é interessante e eu quis tocar nesse ponto específico porque eu tive uma experiência na IBM. A IBM também é um transatlântico, só que a IBM é muito burocratizada. Eu acho que ela cresceu tanto que ela se burocratizou para evitar de ter problema. Só que aí, quando você precisa virar alguma coisa com determinada velocidade, é impossível. Não é que é difícil, é que, cara, eu já vi diretores, gestores lá dentro desistirem dos seus próprios projetos porque você simplesmente não consegue e a burocracia vai te travar. E é interessante porque é uma empresa de tecnologia que, teoricamente, trabalha inovação. Inclusive, com o Watson, inteligência artificial foi um dos primeiros que meio que abordou isso em larga escala, né? Então, é um pouco contraditório você entrar nesse campo. E eu tô fazendo esse comparativo na minha cabeça porque você vê um transatlântico meta, e aí você mesmo já falou, por exemplo, a gente ligar para o pessoal em Austin para pedir para eles que eu preciso da realidade de boleto para mais de 300 mil contas aqui, porque tá rolando a eleição. Para isso acontecer dentro do transatlântico, quantas burocracias você não quebrou para fazer isso e para eles responderem com rapidez? Porque eu tenho certeza absoluta que num fluxo normal de informação, isso é uma alteração de ano. Vai demorar ano para acontecer. Só que aí a gente está falando sobre uma receita represada e uma sazonalidade que, se eles não atenderem naquele momento, vou jogar milhões e milhões e milhões no lixo. Então, acho que tem ali algumas, vamos dizer assim, jet skis que podem sair do transatlântico para quebrar essas burocracias. Que foi uma realidade que eu não vi acontecer dentro da IBM, por incrível que pareça. Então, coisas novas precisam ser feitas, só que a burocracia ela vai precisar ser seguida do jeito que é, e aí torna o processo moroso e uma coisa rápida perde o timing de ser inovador, porque vai travar na burocracia do transatlântico, entendeu? Sim, eu acho que faz muito sentido, e eu acho que os gerentes de programa, né, que tomavam conta disso dentro do Facebook, eles eram muito alinhados. E eles eram muito... Acho que todo mundo tinha muita visibilidade de quais eram as prioridades, sabe? Então, porque, por exemplo, se o meu projeto não fosse prioridade, se fosse uma coisa assim, eu não teria tido, tipo, tanta agilidade na resposta, sabe? Então, acho que tem muito a ver com isso também, de ter visibilidade do que é importante naquele momento, sabe? Então, tava todo mundo sempre muito, muito alinhado. Eles faziam muitas... Por exemplo, all hands deles era semanal. Então, todo mundo estava muito alinhado. Tá rolando a empresa inteira toda semana. Exatamente. Aí tinha, uma vez por mês, tinha tipo uma sessão de perguntas com alguém que estava fazendo um projeto muito grande, global, específico para apresentar. Legal. Então, sempre, toda vez que tinha alguma mudança, o time já sabia com semanas de antecedência, sabe? Legal. Então, a visibilidade era muito... Acho que a confiança mesmo, né, de tudo que está acontecendo era muito alta. E como que você faria uma avaliação da cultura do Meta, nesse sentido? Você já falou que eles têm uma cultura, pelo visto, de transparência, melhoria contínua, treinamento muito importante para as pessoas estarem capacitadas nos cargos no que elas estão fazendo. Fora isso, como que você enxerga outros elementos da cultura que para você são positivos ou, de repente, até críticas construtivas que você possa fazer? Não, eu acho que tem toda essa parte, o treinamento e a abertura, assim, são coisas que realmente, tipo, mudaram o meu jeito de ver as coisas. Até porque eu sou mais tímida, mas assim, eu tinha um pouco de dificuldade de chegar
acreditar nas pessoas, falar, não, mas o cara é coordenador, como que eu vou mandar uma mensagem, tipo, oi, tudo bem, me ajuda aqui? Então, tipo, você vê que todo mundo fazia isso e que tá tudo bem. Então, essa parte da horizontalização, assim, dos cargos era muito bacana. E por mais que fosse uma coisa que não parecia mais solta, a gente sempre tomava... Todas as decisões eram baseadas em dado. Então, a gente fazia tudo isso, mas toda semana eu ia apresentar o meu report pra PM lá fora, sabe? Do projeto. Então, ó, esse aqui tá o nosso SLA, essas são as nossas dificuldades, esse é o nosso NPS, isso que tá acontecendo. Aí, às vezes, eu dava uma chorada pra ela, né? Ó, tá o processo tá travado aqui, tá travado ali. Então... Sempre foi muito reportado em dado e nessa evolução, né? De tipo, por que um dado mudou de uma semana para outra? Então, essas reuniões eram quase rituais mesmo, a gente podia chamar. Era tipo, se não dava para fazer no outro dia, a gente fazia no seguinte. Porque não passava uma semana sem a gente ter esses reports a gente chamava de WBR, né? Weekly Business Review. Não, a gente não conseguia passar, entendeu? Então, tudo era muito baseado em dado. Tipo, quantos tickets estão caindo? Tá, então, qual que tá sendo o capacity do time? E é uma coisa que eu tô tentando deixar aqui, trazer um pouquinho mais pra Blue, pra nossa área de operações também. Incrível, incrível. E... Olhando, por exemplo, se a gente fizer uma quebra agora um pouco do perfil e conversa profissional e começar a olhar para a Gabi pessoa, que acompanhou a Gabi profissional a chegar até esse momento que você está no Meta como coordenadora dessa área voltada para a política. Como que você teve a sua evolução em perspectiva, por exemplo, de inspirações? Então, entender, por exemplo, você já trouxe no começo seus pais, pessoas que você admirava bastante. Fora seus pais, você tinha alguém que você olhava e falava, poxa, eu acho que essa pessoa me inspira a eu conseguir, eu quero chegar onde essa pessoa tá. Essa pessoa continua sendo isso para você no decorrer da tua carreira? Ou você foi tendo encontros com outros profissionais que se tornaram inspiração para você? Você pode citar algumas das pessoas que foram relevantes para você na sua trajetória? Eu acho que a minha gerente na época, acho que foi muito isso, porque ela ajudou muito a gente. E ela que começou a colocar na minha cabeça, né? Colocar essa sementinha de, tipo, você pode ser uma líder, sabe? Porque eu entrei como analista e a gente tem a visão mais limitada quando a gente é analista, assim, sabe? Tipo, talvez eu não sei exatamente pra onde eu tô indo, tinha acabado de terminar a faculdade, tava querendo aprender. E aí ela que começou, ela me desafiava muito e eu gostava muito disso, sabe? E tem toda essa parte do o atendimento que a gente tem que fazer, as suas métricas, porque existem as métricas e as suas métricas individuais. Então tem ali, eu sempre gostei de competir comigo mesma. Então, tipo, é aquele 1 segundo a mais que você faz de diferença para uma semana até a outra. Então, acho que sempre foi isso. Eu sempre li muito, então eu gostava de ler. Eu comecei a ler algumas coisas sobre liderança, sobre atendimento. E aí tem uma referência que sempre foi referência pra mim, que é o Walt Disney, né? Pra mim, ele é a minha maior referência profissional. Hoje em dia, mas desde sempre gostei muito da Disney e sempre fui apaixonada pelos processos que eles têm, porque eu fico imaginando, hoje é muito fácil eu ler um livro falando lá do padrão de atendimento de qualidade da Disney, então todos os 5 princípios de qualidade da Disney, fiz até um treinamento com as meninas mês passado disso, então é muito fácil, só que você pensar que o cara lá em 1940... Ele não estudou em Harvard para saber o que ele precisava fazer para a empresa dar certo, ou para uma animação encantar alguém. Então, tipo, quando eu estudei eu gosto de ler a biografia dele, já vi algumas séries e tal. Então, eu gosto muito de pensar nisso, em como ele valorizava a excelência, sabe? Então, sempre foi uma referência para mim de, tipo, eu tenho que entregar o meu trabalho com excelência. Então, acho que isso sempre foi um norte, assim, para mim. Muito interessante e não só isso, uma excelente inspiração, porque eu não sei se você já teve a oportunidade de estar lá e ver aquilo presencialmente, realmente o quanto eles são impecáveis em praticamente tudo é impressionante. E aqui a gente tá falando até para as pessoas que muitas vezes não têm dimensão, né? Porque você fala sobre empresa você teoricamente tem a sua hierarquia, tem os seus departamentos, é uma coisa mais clara. Aí imagina para ele, depois quando você leva
tem a frente da empresa de animação, então a gente já está falando sobre estúdios e criação, e filmes, e parcerias e coisas para isso, fora os parques, que a gente está falando sobre uma área de metragem quadrada gigantesca e que você tem que ser impecável para milhões e milhões de pessoas que andam naquilo todos os dias. Sim, e que muita coisa pode dar errado, né? Não, muita coisa, assim, muita coisa é muita coisa. Mas é bem legal porque eu li há pouco tempo, de novo, aquele atendimento encantado da Disney, não lembro direito o nome. Mas aí ele fala que tem uma frase do Walt Disney quando ele estava construindo a Disneyland, né? Que é a primeira. Então ele fala, um filme, quando eu assisto, tem muita coisa que eu queria mudar no filme. Mas eu não consigo mais mudar. Aqui não. Aqui eu consigo mudar todo dia. Então todo dia que eu ando no parque, eu posso fazer alguma coisa diferente. Então é muito legal ele pensar em tudo isso, né? Então, e realmente trazer. Eu falo que o meu sonho, né? Meu objetivo de vida é conhecer todas as Disneys do mundo, Legal. né? Então, eu já conheci 3, faltam 3. Então, Legal. tipo, é uma coisa assim, é uma experiência, assim, pra mim mesmo, sabe? Tenho vontade de ir, eu tenho vontade de fazer, inclusive, o curso que você entra nos bastidores lá pra ver todos os bastidores do Magic Kingdom, que você entra lá nos corredores e tudo mais. Eu assisto, tem uma série sensacional, não sei se você já assistiu, chama Imagineering. Não. É da Disney Plus, e ela conta, eu já assisti umas 3 vezes, ela conta a história dos parques. Certo. Então, tipo, o primeiro episódio ele fala da Disneyland, de por que o Walt Disney começou com essa história, como que foi a inauguração. Aí ele vai passando pra todos os outros parques, né? E é muito interessante porque ele começa a falar sobre as transições de liderança, né? Porque o Walt Disney morre, aí vem o irmão dele, termina o parque de Orlando e depois, tipo, não tem um sucessor. Então, começa a ter que se contratar um CEO pra uma empresa do tamanho da Disney. Então, como que é essa transição de poder? Quem que fez coisa boa, quem que fez cagada, sabe? Tipo, então, é muito interessante porque vai mostrando essa transição, né? Como uma empresa mesmo. E vai mostrando como eles vão colocando cada vez mais tecnologia nas coisas. Então, tipo, você pegar os últimos episódios que eles mostram, né? Os últimos brinquedos que eles fizeram, é uma coisa absurda, assim, Sim. sabe? Tipo, o que eles investem realmente na experiência do cliente é surreal. E não só isso, você vê que é uma empresa que se presta a fazer inovação em tecnologia desde sempre. Porque se você olha os animatrons que eles têm, até os brinquedos antigos, é que hoje, beleza, a gente já tá mimado o suficiente para querer tudo ultra high-tech, você entra nos brinquedos mais antigos, tipo do Peter Pan, por exemplo, você vai falar, nossa, isso aqui é antigo. Agora imagina isso quando foi lançado. E você vê por dentro tem alguns vídeos que mostram como eles fazem os animatrons por dentro, é impressionante. É um conjunto mecânico absurdo aquilo ali. Então você tem cada coisinha que vai mexer a sobrancelha do personagem em determinado momento, que você tem a programação para isso acontecer em compasso com todo o outro negócio que tá rolando. Então, tipo, não é exatamente, se você parar para pensar, uma empresa só voltada para encantar você. A tecnologia que eles têm por trás e o tanto que eles demandaram de outras empresas para inovar, para conseguir entregar aquilo pro público final, é bizarro. Sim. É toda uma cadeia de inovação constante, né? Não, e é muita coisa que a gente nem pensa na quantidade de especialistas que eles têm que ter. Nessa série, por exemplo, mostra a tecnologia, mas mostra lá no começo como eles têm que ter alguém pensando nas cores, sabe? Tipo, por que a gente vai pôr um vestido rosa nela, sabe? Tipo, porque cada detalhezinho, tipo, vai fazer a diferença, sabe? Por que a placa da Disney é roxa? Por que é isso, sabe? Então, é muita excelência no nível dos detalhes mesmo, sabe? E todo mundo... E acho que uma coisa que eles falam é que é muito claro pra todo mundo também qual que é a prioridade, sabe? Então, acho que isso é muito legal. Eu gosto muito desse assunto, então... Não, maravilha. Se deixar... Eu tô explorando mais sobre isso, porque por mais que a gente esteja falando, primeiro, é um pouco da sua personalidade, porque claramente é uma coisa que você gosta, então você fala com propriedade, tanto que já leu o livro, viu série, etc. Você traz curiosidades que são extremamente relevantes para uma conversa profissional, porque aqui a gente está, obviamente, abordando muito da parte lúdica do que é, mas também explorando os detalhes sobre o que são inovações, e isso para a empresa é extremamente importante. Então, você abordou inovação tecnológica, você abordou excelência em atendimento, você abordou coisas que, inclusive, para a operação, que é hoje algo que você coordena, precisa estar presente. Porque você vai olhar para dentro da estrutura que você coordena, você precisa trazer inovação, porque você vai olhar para os processos que você tem, mas um processo pode mudar, e às vezes mudando se torna mais eficiente, você gasta menos recurso e traz mais resultado, e não só isso, excelência no atendimento, porque a gente atende
o mercado, a gente serve um produto. E isso precisa acontecer, inclusive porque a gente é conhecido por isso no mercado, né? Então imagina se a gente dá mancada nisso aí. Mas voltando para você, então a gente tá agora na meta, até então. O que aconteceu depois disso? Aí depois disso veio a pandemia, né? Eu fiquei lá 2018, 2019, e aí chegou a pandemia, né? Então todo mundo foi pra casa, e é muito esquisito pensar nisso hoje em dia, porque lá era 100% presencial, nem se falava em home office, nem nada assim. E aí eu fui pra casa e tudo mais, e não sei, depois de uns meses, eu comecei a me sentir um pouco não desafiada mais, sabe? Porque realmente, tipo, se estabeleceu, a gente conseguiu, o projeto seguiu atendendo essa vertente mais política, então a gente cobriu, acho que em 2019 teve eleições da Argentina, que a gente também cobriu, mas era um número, assim, nem se compara com o que foi Brasil e tudo mais. E aí eu comecei a sentir essa vontade de mudar. Certo. E eu sabia que, tipo, pra eu ser promovida aqui dentro da empresa, tipo, a minha gerente, ou ela vai ter que ser promovida, ou ela vai ter que sair. Então, meio que tava num teto ali. Então, eu precisei... Tava começando a tentar mudar e tudo mais. E, ao mesmo tempo, tava todo mundo preso dentro de casa, né? Mas aí, eu consegui... Eu mudei pra uma startup, se chama Agendor, é uma empresa de CRM, é um CRM brasileiro. E lá, eu tinha outro desafio, porque eu ia coordenar a equipe de suporte e a equipe de Client Success. Então, tipo, toda essa parte de fazer onboarding dos clientes, de como eram clientes que iam assinar um software por um tempo, então fazer esse acompanhamento, comecei a aprender sobre métricas de saúde do cliente e tudo mais, então comecei a trabalhar lá, fiquei 1 ano mais ou menos lá, e aí me convidaram, né, para participar de um processo, um amigo meu, numa empresa, ela se chamava Squid, hoje ela já mudou de nome, né, e ela que cuidava de influenciadores. Então, eu já fui agência, já fui cliente, já fui mídia, né? Marketing digital. E já trabalhei com influenciadores também. E lá eu era coordenadora de um squad de atendimento também. Então, a gente trabalhava... A gente não era... eles não eram uma assessoria de influenciadores. Eles são plataforma, né? São plataforma. Você pode explicar um pouco pra gente? Por exemplo, eu gostaria muito que você explorasse um pouco mais o pessoal entender do que a gente tá conversando. Porque... Quando se fala sobre influenciador, parece que você, tipo, trabalhava diretamente com eles. Não. Acontecia. Mas o que era a estrutura da Squid? É um software também, mas a Squid, ela trabalhava fazendo a estratégia para uma empresa ou para uma agência. Por exemplo, eu sou a Blue. A Bluecast quer fazer uma campanha e a gente quer contratar micro-influenciadores que falem de tecnologia, que falem de empreendedorismo, e a gente quer que ele faça o combo lá básico, 1 Reels e 3 Stories. E aí, o que a Squid fazia? Ela tinha uma base, então ela tinha uma plataforma mesmo, que para os influenciadores se cadastrarem, e ele colocar lá, sou o @X... Qualquer um? Qualquer um pode se cadastrar lá. @X, eu falo disso, eu tenho tantos seguidores, você vinculava o seu Instagram lá, ou o TikTok também, e aí ele conseguia, na base deles, eles conseguiam buscar influenciadores naquele perfil para sugerir para a estratégia do cliente. Então e ali pela plataforma também eles iam conseguir todos os resultados da campanha. Então, números, visibilidade, número de alcance, clique e tudo mais. Então, era muito focado no topo do funil, né? Certo. Então, eram... Atração. Campanhas de branding total. E era muito... Eu trabalhava num squad que fazia muito micro-influenciador. Então, a gente não trabalhava com assessoria do Whindersson Nunes, nem ninguém assim. Era gente, tipo, pequena mesmo, sabe? Então, que às vezes a gente falava com a própria pessoa. Entrava a própria pessoa no call, o influenciador, pra conversar com a gente. Então, era bem dinâmico. Eu aprendi a negociar prazos, porque é um nicho do mercado que o pessoal não tem paciência. E deixa eu entender. Aí é eu fazendo papel de leigo total. Você tem esses micro-influenciadores... Eu sou o Bluecast e eu quero, sei lá, ajuda não, né? Eu estou contratando um micro-influenciador para poder fazer alguma publicidade do meu espaço. Eu falava com você, por exemplo? Você falava com o time comercial. Tem time comercial igual aqui na Blue, que a gente tem a equipe comercial. E aí, quando fechava... Negociava um pacote comigo lá e aí eu caía pra Gabi, o time da Gabi coordenar isso aí. Exato, tinha vários squads. E aí, quando
caía pra mim, a gente era meio dividido por tier, meio por segmento, mais ou menos. E aí, a gente trabalhava isso. Então, a gente fazia de tudo lá que você imagina. Mas cheguei a fazer campanhas bem legais. Fiz campanha da PepsiCo, por exemplo, Doritos. Muitas coisas. Fiz Mercado Livre, fiz várias campanhas, assim, Netshoes a gente chegou a fazer. Então, e tudo com influenciadores menores, assim, sabe? Uma ou outra campanha que a gente chegou a ter budget pra cotar alguém macro ou meio celebridade, assim. Quando chegava pra você já tinha o influenciador que, sei lá, o vendedor lá do time comercial negociou comigo ou não? Ele fechava comigo, ó, tenho aqui um pacote com micro-influenciadores pra fazer o básico que você falou, que era, sei lá, um Reel e 3 Stories. Isso, na hora que chegava pra você, aí você virava minha consultora pra poder falar isso? Por exemplo, olha, eu tenho aqui esses 10 micro-influenciadores que eu acho que tem o perfil da tua empresa e o objetivo que você quer atingir com o público que você quer. E aí você fazia o link, é isso? Isso, exatamente. E a gente, geralmente mandava alguns a mais. Era muito raro. Às vezes acontecia de vir um nome fechado já, a gente quer fulano. Mas a maioria vinha aberto. Então, a gente precisa de 10 influenciadores, de 20 a 30 mil seguidores, que seja forte no Instagram e que fale de futebol, por exemplo. Entendi. Então, aí a gente seleciona uns 15... E aí, o cliente escolhia qual realmente ele queria trabalhar. Entendi. E aí, a gente começava a entrar em contato com os micro-influenciadores para negociar entrega, prazo. Tem uma série de aprovações, porque a gente tá lá no Instagram, no TikTok, vê lá uma publicidade, você fala, nossa, o cara abriu a câmera e fez, né? E não, a gente tem aprovação de roteiro, aprovação de filmagem, às vezes tem até... Vocês criavam isso e passavam pro micro-influenciador só fazer a gravação? A gente fazia o briefing, né? Passava para ele todas as informações. Então, aqui, o nome da marca se pronuncia assim, você vai ter que estar de camisa azul, o ambiente tem que ser clean, a gente quer que você fale tal coisa da promoção e tem que seguir esse briefing. E aí, ele cria o roteiro, né? Vou seguir uma trend do TikTok, minha ideia é essa. Aí, ele cria o roteiro, a gente aprovava, né? Passava pela nossa auditoria, a gente mandava pro cliente falar, ó, vai seguir esse roteiro, tudo bem? E aí, voltava pro influenciador para ele gravar. Às vezes, chegava, o influenciador a gravar, voltar, o cliente não aprovar e a gente ter que começar esse fluxo de novo. Então, Entendi. A gente olha e vê, nossa, super simples, mas existe uma série de aprovações, assim, que precisam ser feitas para rodar uma campanha bonitinho. Legal. E aí, dentro de toda essa parte de coordenação que você fez ali dentro, você gerenciava uma equipe que fazia esse trâmite de fluxo de informação, briefing e tudo mais. Atendimento mesmo do cliente, né, da marca. E quanto tempo você ficou lá? Como que se você pudesse... Por exemplo, você falou muita coisa que você aprendeu dentro do Meta, que foi algo que mudou bastante o viés até então que você tinha de carreira e experiências até então. Acredito que ir para uma parte de influenciador agregou mais ao que você já tinha antes, porque você estava fazendo uma parte mais de marketing digital, tendo acesso a métricas e etc. Então, já assim, inseriu muito mais tecnicamente, vamos colocar assim, nesse mundo. E agora, tratando a parte de influenciadores. Então, você já meio que cobriu ali todas as oportunidades que alguém teria para investir em marketing digital. Como que você foi desse ponto pro próximo? Então, lá foi muito bom porque eu comecei a ter mais contato com a área comercial também. Então, vira e mexe, eu acompanhava algum comercial em alguma proposta, alguma visita, alguma coisa assim, pra entender como eles vendiam a ideia de ter um influenciador. Até porque toda empresa sempre tem, né? A briga da operação com o comercial, do que vende. Você ia abraçar o que o cara prometeu, né? Então... Exatamente. E então foi muito legal, porque em cada squad tinha o seu comercial também. Então eram squads multidisciplinares, mas era principalmente atendimento e comercial. Então eles tinham que dar a mãozinha assim, sabe? Igual a mãe que bota a camiseta da amizade. Então vocês vão ter que trabalhar juntos, sim. E aí eles trabalhavam juntos e tal, então a gente trocava muito com o comercial. Então foi muito interessante nessa parte. Aí eu fiquei lá 2 anos e meio, mais ou menos. E aí o que aconteceu foi que a empresa foi comprada por um outro grupo. E depois de algum tempo, né, realmente... Web, não é? Foi. Agora se chama Wake Creators. Foi comprada por outro grupo, e aí vão mudando as gerências. Mudou primeiro os heads, né? Depois mudou as gerências. E aí, acabou que teve um layoff. E a minha gerência inteira saiu nesse layoff. Entendi. Então, minha gerente saiu e saiu todos os times de baixo. Inteiro dela.
debaixo dela. Então, fui num processo de layoff, eu acabei tendo que sair da empresa, mas, sei lá, tenho muita gratidão por essa oportunidade que eu tive, essa experiência. Isso, infelizmente, é um processo de força maior, compreendo 100%. E aí foi... Até foi bem... foi bem simbólico, né? Foi bem aquela coisa de, tipo, bota todo mundo na sala online e vai todo mundo junto na mesma tacada, assim, sabe? Então foi... Mas eu fiquei muito chateada pelo meu time. Tipo, eu já tava meio que sentindo que a minha gerente não ia conseguir seguir lá, a gente não ia conseguir ficar, a gente via... Tava tendo layoff praticamente todo mês, então a gente meio que sabia do que estava acontecendo, tava mudando a cultura, né? Então tava vendo uma cultura muito mais, acho que mais quadrada, mais diferente, e tá tudo bem, é uma escolha da empresa, né? E aí acabou saindo minha gerente, meu time, então acaba que sendo esse efeito cascata para eles também. Mas foi muito bom, foi uma experiência muito rica mesmo. E depois de lá, você veio pra cá? Sim. Aí, depois de lá, eu falei, eu tava quase casando. Eu casei há 7 meses, né? E aí, eu falei, vou então esperar o meu casamento. Não ia ter nenhuma grande festa, nem nada assim. Mas era uma coisinha que a gente tava preparando. Aí eu falei, vou ficar aqui 2 mesezinhos mais focada nisso. Tipo, descanso um pouco, vou aproveitar. Vou aproveitar que eu já tinha a minha lua de mel comprada, né? Eu falei, e depois eu começo a procurar algumas coisas assim. Mas eu sempre tava no LinkedIn, tava falando. E aí, foi na semana que eu casei. Então, casei no sábado. E eu ia viajar no sábado seguinte. Aí, naquela semana, o pessoal entrou em contato comigo, né? Que era por uma outra empresa, né? Que fazia o recrutamento da Blue. Perguntando se eu tava a fim de participar do processo seletivo e tal. E eu falei, não, super participo, achei legal. Não sei, quando eu olhei a mensagem no LinkedIn, eu falei, cara, gostei dessa empresa. Gostei muito da oportunidade e tudo. E aí, é muito engraçado que eu até falei pra Gabi Zaltra e pro Celso, na minha entrevista, eu falei, eu fiz o teste da Blue na minha lua de mel. Porque eu tava viajando, E aí eu recebi o teste e a menina falou, você tem 48 horas pra entregar o teste pronto. Aí eu fiquei, tipo, uma madrugada fazendo um Canva no iPad, assim, sabe? Eu falei, bom, tá tudo bem. Eu falei, se dei o meu melhor, fiquei 2 dias pensando e na última noite botei tudo lá. Imagina se não tivesse dado. Que sacanagem. Aí eu mandei, eu falei, nossa... Mas eu tava muito sentindo, sabe quando a gente sente que as coisas são pra ser? E aí eu voltei, aí depois passei pelas últimas entrevistas, assim, e aqui estou eu, 7 meses depois. E o que você pode falar sobre o seu processo na Blue até então? Se eu fosse, por exemplo, o que brilhou seus olhos pra vir pra cá? Voltando pra entrevista. Brincadeira. O que brilhou seus olhos pra vir pra cá? O que brilhou seus olhos pra vir pra cá continua? E como que você teve esse processo de onboarding? Então, você já tinha passado por várias empresas, tamanhos diferentes, processos diferentes, culturas diferentes. Como que foi toda a experiência e bagagem que você carregava até então para o que você passou a viver aqui? Eu gostei muito no começo, do primeiro papo que eu tive com a... no começo. Não, no começo que eu vi que me chamou... Gostei muito no começo, agora não gosto mais. Não, corta isso. Mas a primeira coisa que me chamou muita atenção foi na sinceridade das entrevistas mesmo, sabe? Tipo, a Gabi foi super sincera comigo no que ela precisava e no que ela queria e no que ela tava procurando. Eu até achei muito engraçado, porque ela chamou outros 2 coordenadores pra minha entrevista, a Lara e o Vinícius. Eles foram lá e ela deixou eu fazer perguntas pra eles, sabe? De como é ser coordenador, um dos coordenadores da Gabi Zaltra, sabe? Então, tipo, o que ela cobrava, o que se espera. Então, eu falei, cara... É muito legal, é alguém que valoriza mesmo. E a Gabi deixou muito claro o que ela tava esperando. Até depois da nossa entrevista, eu mandei minha mensagem pra ela no LinkedIn. Tipo, cara, eu não sei se eu transmiti tudo que eu queria transmitir na entrevista, mas eu tô super disposta. Eu quero aprender, eu tava a fim de me desenvolver pra chegar a ter um passo a mais, né, daqui a algum tempo. E eu queria aprendizado e uma empresa que valoriza os colaboradores. E é o que eu senti na Blue. E continuo sentindo até hoje, ainda mais. Então, dá pra ver... Se redimiu, Pedrão, se redimiu. Não, mas dá pra ver mesmo, tipo... Com aquela mesmo que a gente tá falando, né? A gente tá vendo do detalhes, assim, sabe? Parece bobo, mas, poxa, a gente chegar no Dia da Mulher... ter uma cartinha ali da Blue pra gente, com um presente, ou então ter alguma coisa pra comemorar,
sempre tem, tipo, marcos muito importantes aqui que valorizam muito o funcionário, sabe? Tipo, parar um dia pra ir pro Blue Camp, sabe? Eu nunca tinha passado por nenhuma empresa que fez isso pelos colaboradores. E lá ser um dia voltado pra todo mundo se integrar, todo mundo conversar, não falar de trabalho, né? Vamos dar uma desassociada aí. Então, achei que isso é muito, muito legal. E realmente, eu acho que a Blue tá só começando, né? Então, acho que é essa oportunidade de, tipo, dá pra fazer muita coisa aqui, dá pra ajustar muito processo. Já aprendi. Eu acho que, eu até brinco com as meninas, eu falo agora que eu estou entendendo todas as reuniões. Porque no começo você entra, aí você fala, a campanha tá acontecendo isso, não sei o quê, representatividade, MTD, começa a vir, tipo, a chuva de letrinhas lá. No começo eu não entendia nada. Agora eu já entendo, consigo entrar numa reunião, tocar. Então, é muito aprendizado e é muita evolução, sabe? Eu sinto que todo mundo tá a fim de evoluir, sabe? Principalmente no meu time, gosto muito do meu time. As meninas são muito focadas também, são empenhadas em entregar esse padrão de excelência que a gente espera na Blue, né? Então, acho que eu tô muito, muito feliz mesmo. E eu vejo que o seu time, ele traz um desafio muito grande, né? Porque, vamos colocar a empresa, eu até faço uma divisão de 2 macro áreas. Uma, vendas. A gente tem a Karen muito bem posicionada como diretora de vendas, então ela cuida dessa frente. Tirando isso, e talvez o ADM, todo o resto é com vocês. Então, vocês estão abraçando atendimento, vocês estão abraçando Customer Success, vocês estão abraçando a parte técnica de suporte, vocês estão abraçando o BI. Então, vocês abraçam toda a outra frente que compõe a excelência do que a gente entrega para o cliente, né? Então, vocês com a equipe da Karen, Best Friends Forever. E fora isso, você tem junto com você vários outros coordenadores dentro de cada uma dessas micro-áreas que eu comentei, mas que você traz toda a conexão correta entre cada uma delas, né? O que é um desafio, porque a gente tá falando sobre áreas que são completamente distintas entre si, né? Sim. Quando eu entrei, a Gabi me mostrou, né? Tipo, tinha uma apresentação que tinha o GIF fazendo uma metáfora com ser um maestro, né? A área de operações tem que ser um maestro, porque todo mundo tem que estar seguindo. E é muito... A gente realmente tem que se assegurar que todo mundo está seguindo o processo e que o processo está sendo o melhor processo na Blue. Então, tudo que envolve um departamento, 2 departamentos ou mais, né? Operações tem que entrar para apitar ali a disputas. Às vezes tem algumas coisas assim que a gente tem que entrar e a gente fala, a gente é um departamento imparcial. A gente vai seguir o processo que é melhor para Blue. Exato. Então, não vamos seguir porque é mais fácil para o comercial ou porque é mais fácil para o TI. Não, o que faz mais sentido para Blue? Então, esse é o nosso grande desafio, né? Então, a gente tem que estar pensando nisso porque as áreas vão pensar nelas. Claro. E aí, entender mesmo, né? E o Thiago até brinca com a gente, fala que a gente é o X9 da empresa, porque a gente tá sempre lá apontando, ó, o processo não tá certo. Claro. Ó, o processo, fulano não tá seguindo aqui, ó, falha de processo. Então, mas é alguém necessário, né? A gente precisa ter isso e olhar, realmente a gente tá implementando, né, muito essa mentalidade de voltar para a melhoria do processo mesmo, porque às vezes a gente tá fazendo todas as coisas no automático e a gente tem que sair ali, né, do automático e pensar, tipo, se eu otimizar essa parte do meu processo, será que eu não ganho 20% de tempo, 10% de tempo? Então, tem muita coisa para repensar também. E vocês são os imparciais, como você mesmo comentou, né? Então, se vocês vão analisar o problema não estando no problema, que é a melhor coisa, porque se são 2 departamentos diferentes, cada um tá vendo o problema, obviamente, puxando a sardinha para si, daquilo que é mais cômodo ou confortável para si, e vocês vão falar, beleza, mas a gente vai casar os interesses de cada um de vocês com o principal interesse, que é a eficiência da Blue, que a gente usar menos recurso e ter um resultado melhor. Exato. E monitorar tudo isso, né? Com toda certeza. Então, acho que a gente já cobriu bastante coisa da sua trajetória. A gente conseguiu falar desde o início da sua carreira até a sua chegada na Blue, inspirações, não só isso que brilhou seus olhos para estar com a gente, como que você está se sentindo dentro desse ambiente. E eu gostaria de fazer novamente uma pergunta trazendo a Gabi pessoa. Então, é mais uma reflexão você no caso, olhar para todo o seu track record, todas as experiências que você já teve e como que você conseguiria fazer uma interpretação da sua melhor versão para estar onde você está agora. Eu acho que é muito legal
conseguir ver como que as minhas experiências me formaram, né? Então, é muito, muito bom de ter alguns anos de carreira já. Porque, às vezes, quando acontece alguma coisa e aí você precisa dar um pitaco, alguma coisa, a gente já tem uma bagagem, assim, Claro. sabe? E é muito bom, porque eu era muito ansiosa, sabe? Então, eu sempre tinha que, tipo, meu Deus, ter certeza que tá tudo perfeito, que tá tudo certinho, que tudo vai dar certo. E hoje eu tenho a mentalidade que... olha, a gente resolveu 100% dos problemas até aqui, não resolveu? Então, a gente vai resolver mais esse. Eu não sei se ele vai ser mais dolorido ou se vai ser mais difícil, alguma coisa assim. Mas a gente vai conseguir resolver. Então, tenho certeza que a gente vai fazer dar certo. Claro que não vou deixar de cumprir com excelência, seguir todos os meus valores ali. Claro. Então, acho que a Gabi de hoje consegue levar as coisas com mais leveza, sabe? Então, trazer e passar isso pro meu time também, que eu acho que é mais importante. Quando a gente é líder, a gente tem que passar essa segurança para eles e ajudar eles a se formarem. Então, eu tenho muito essa preocupação com o meu time também. Então, tá muito próximo delas, entender o que elas precisam e ajudar nesse desenvolvimento, né? Que nem eu espero ter um desenvolvimento, eu preciso dar para elas também. Excelente. E 2 últimas perguntas pra gente finalizar. Uma, aonde você quer chegar? Então, dado toda a experiência que você já teve, e você tem uma experiência que me surpreendeu bastante, porque você tem meio que o 360 do negócio, isso é muito legal. E dá pra gente aproveitar muito disso na Blue, principalmente porque a gente tá vindo com outros produtos, outras coisas. Então, a visão que você já teve das outras experiências, de repente, dá pra ajudar muito a gente a alinhar alguns caminhos aí. E aí, pegando tudo isso, vendo onde você tá na Blue e sabendo por tudo que a gente tá passando, aonde você gostaria de chegar? Eu gosto muito da área de operações, eu gosto dessa parte de montar processos, de ver processos, e eu gosto da parte de criar também. Então, eu quero muito ajudar a Blue a criar esses novos processos, temos novos produtos aí que estão para serem lançados, então queria muito participar disso. Eu gosto de participar e de apitar também, assim, né? De dar uns pitacos ali nas coisas. Então, queria participar muito dessa expansão. E é claro que eu quero continuar subindo em degraus de liderança mesmo, Claro. sabe? Então, quero focar. Então, acho que eu tenho já uma bagagem nisso, mas eu preciso focar um pouquinho mais, estudar mais gestão de pessoas e tudo mais. Queria ter um time maior. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei na minha entrevista pra Gabi Zaltra. Eu quero muito ser líder de líderes um dia. Legal. Excelente. E pra finalizar, eu sempre peço um conselho pra você. Então, analisando toda a tua vida, esse conselho ele pode ser um livro que você leu, um filme que você assistiu, uma pessoa que te falou alguma coisa que você enxerga que mudou sua vida e pode mudar a vida de alguém. O que seria isso? Que conselho que o episódio da Gabi vai deixar pra galera? Eu gosto muito... Teve um livro que mudou um pouco a minha visão de ver as coisas assim. Porque é aquele mude seus horários, mude sua vida. Eu não mudei meus horários por causa dele, mas ele me fez repensar umas coisas. E ele fala sempre que a gente tem que terminar o dia fazendo 3 perguntas, né? Então, tipo, o que você fez pela sua mente hoje, o que você fez pelo seu corpo hoje e o que você fez pela sua alma hoje. Então, são 3 perguntas que eu sempre tento responder, assim, antes de dormir. Então, tipo... A gente tem que estar aqui trabalhando, aprendendo, se desenvolvendo a mente. Tem que cuidar do nosso corpo também. E tem que cuidar da nossa espiritualidade, né? Acho que são os pilares, assim, muito importantes pra gente pensar. Posso te provocar? Pode. O que você hoje, por exemplo, num dia muito legal pra Gabi, um dia normal da semana de trabalho, mas foi um dia bom pra você faria essas 3 perguntas pra você, qual seria a resposta ideal? Eu acho que o que eu fiz pela minha mente é realmente ter tido um dia produtivo, sabe? Um dia que a gente rendeu aqui. Tá. E um dia que eu consigo ter lido. Então, eu venho pra cá de metrô. Então, eu consigo sempre vir lendo alguma coisa. E eu tento pegar um livro de não ficção pra vir lendo de manhã pra já... ir acordando, assim, então que eu consiga ter feito isso. Ou ouvido um podcast que eu tenha, tipo, sei lá, tido algum insight disso. O que eu fiz pelo meu corpo, eu acho que...
aprendi a gostar de exercícios, então, principalmente depois da pandemia. E acho que um dia que eu consigo treinar ou ir fazer alguma coisa é um dia que muda totalmente o meu humor até, né? Tipo, a endorfina bate, né? A gente sente. Então, eu não consigo fazer tanta coisa, né? Então, geralmente eu faço aqui depois da Blue, saio. Eu até comentei com você que eu comecei no CrossFit esse ano, tô gostando bastante. E eu gosto dessas coisas que você compete com você mesmo. Então, tipo... Semana passada eu não conseguia fazer esse movimento, hoje eu consegui, sabe? Então eu acho muito legal essas coisas. E eu só tenho, tipo, às vezes eu tenho esses 60 minutos pra treinar e vai ser isso. E acho que pela mente, tipo, realmente o tempo de qualidade, pela alma, aliás, o tempo de qualidade que eu passo com a minha família, né? Então eu gosto muito de chegar em casa e ainda ter um tempo de, tipo, passar com o meu marido ali, aquele finzinho de dia, a gente conversar, jantar junto, trocar alguma coisa. A gente tem um livro de devocionais que às vezes dá tempo da gente ler, às vezes não, mas de realmente, tipo, discutir alguma coisa que a gente não precisa falar do trabalho ou de alguma coisa assim. Então, esse é sempre o dia que eu tento seguir, né? A maioria das vezes vai, mas às vezes não dá e tá tudo bem. A gente começa no dia seguinte. Com toda certeza. Era mais para dar um exemplo para as pessoas de entender, com base em alguém que já adotou essa filosofia, o que pode ser um dia bom pro corpo, pra mente e pra alma. Obrigado por isso. Bom, então acho que encerramos por aqui. E a última coisa seria se você tem alguma coisa que gostaria de compartilhar que eu não tenha perguntado. Acho que não, acho que eu falei bastante de tudo, falei muito das coisas, mas estou aí, se quiser voltar aqui, falar mais de referências, de livros, viagem, show, gosto muito de ter todo esse tipo de experiência, sabe? Acho que eu tenho esse privilégio, né? Sou muito abençoada de ter tido muitas oportunidades desse tipo também. Então, muito legal. Então, futuramente trazemos você de volta pra gente explorar outras facetas de Gabi. Sim, fiquei muito feliz. Eu que agradeço, imagina. Aqui uma recordação pra você lembrar que você passou por aqui, agradecer mais uma vez você ter aceito conversar com a gente. Você estava bem nervosa no começo, as pessoas não sabem disso, ela estava nervosinha no começo, mas a gente conseguiu fluir super bem, saber muito mais sobre a sua história. Espero que a galera assista e conheça mais sobre você e de repente alguém que tá até na própria Blue hoje, que poderia conhecê-la melhor e tem vergonha ou não sabe como, agora já tem trilhões de possíveis assuntos quebra-gelo para poder se aproximar de você e conhecer mais você. Obrigado por isso, porque eu também tive a oportunidade de conhecê-la melhor. Então, é isso. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço, Gabs. Foi um prazer. Imagina. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, agradecer, lembrar vocês que a gente faz nossas gravações no Blue Space, então se vocês também querem passar por isso, ter seus próprios podcasts, construir autoridade ou qualquer outra coisa que um podcast possa prover para você, entre em contato com a gente sempre deixa o contato do Blue Space na descrição do vídeo. E não só isso, espero que a conversa que a gente teve aqui, eu e a Gabi, possa ter somado um pouquinho no conhecimento de vocês. Se isso aconteceu, já nos damos por satisfeitos e é isso. Eu, Gabriel, encerro por aqui. Gabi, muito obrigado e obrigado, Pedro. Obrigada.